Uma igreja que se arrisca é o título da lição 9 na classe dos adultos. A paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou o professor Denis Pereira, presbítero da AD Belém aqui em Campinas, São Paulo. É uma honra, um prazer e um privilégio semanalmente receber por aqui pastores, coordenadores, superintendentes, professores, alunos e todos que amam a Palavra de Deus e a Escola Dominical para juntos prepararmos a aula da semana. Se você não estiver inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixa aí o seu comentário, que é muito importante para nós. Seu comentário vale ouro. Seu comentário mostra para o YouTube que o nosso conteúdo é um conteúdo edificante, e aí ele divulga para mais pessoas. Se você não comentar, ele vai deixar a palavra de Deus escondida. Nos ajude a alcançar 30 mil inscritos, eu conto com a sua participação. Esse tipo de conteúdo, o nosso canal, o meu canal, te ajuda de alguma forma, te incentiva de alguma forma, então eu conto com você. Compartilhe com todo o departamento da EBD da sua igreja, envia para os seus alunos, enfim. Aqui na descrição tem minhas redes sociais, incluindo meu número de WhatsApp, por onde você entra em contato comigo para nos convidar para pregação, para palestras. Amanhã estaremos ministrando num encontro setorial de adolescentes aqui em Campinas. É um grande privilégio que eu tenho de pregar na minha igreja, na minha cidade, entre amigos, pessoas que me conhecem. E no domingo estaremos no período da tarde em Mojimirim, ministrando uma palestra sobre o jovem cristão e a sexualidade, sobre como vencer a pornografia e outras questões mais. E à noite estaremos ministrando lá no culto dos jovens também. Entre em contato conosco, o número do WhatsApp está aqui na descrição. Bora então para nossa aula de hoje, uma igreja que se arrisca. O texto áureo está em Atos 7:55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. A igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. A igreja não foi chamada para fazer amizade com o mundo. 1 João, capítulo 2, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E Tiago, capítulo 4, tem uma palavra dura aqui: adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Pois bem, o que é amar o mundo? Amar o mundo é amar os seus conceitos, é amar a mentalidade mundana, que é completamente contrária à mentalidade de Deus. Amar o mundo é amar os seus, como que podemos dizer? É amar aquilo que o mundo ama, é amar aquilo que o mundo ensina, né? É andar na contralinha de Deus, mesmo estando na igreja. Amar o mundo é amar uma vida carnal, é promover a carnalidade no meio da igreja. Cuidado. Bom, o primeiro tópico nós vamos falar aqui sobre uma igreja que se arrisca. O texto bíblico em classe é a leitura em Atos 6, alguns versículos, depois Atos 7, sobre Estevão, o primeiro mártir da igreja. O primeiro tópico diz Estevão e a igreja que teve sua fé contestada. Aqui eu já quero fazer um primeiro parêntese. Aqui a fé da igreja está sendo contestada não é por escândalos, não é por corrupção no meio da igreja, não é por, meu Deus do céu, não. A fé da igreja que está sendo contestada porque ela está sendo luz do mundo e sal da terra, porque ela está sendo verdadeira, porque ela está sendo
intensa na sua vida com Deus. A fé dela, a igreja aqui, não vem falar de perseguição, gente que mancha o nome da igreja, faz coisas erradas, aí, estão me perseguindo. Não, perseguição aqui é por fazer o certo, é por serem honestos, por serem justos, por serem verdadeiros, não é por causa de escândalo, não. Bom, como Estevão, em Atos 6 e 7, aprendemos que a fé cristã sempre será questionada. Ele enfrentou oposição e todo cristão também enfrentará. A fé será colocada à prova sem espaço para indecisão. Explicar e sustentar as crenças cristãs é uma responsabilidade da igreja e cada crente precisa entender no que acredita e como responder a estes desafios. Veja, não basta estar pronto apenas para responder, é preciso estar pronto para permanecer diante das perseguições. Estevão falou, mas falou ao vento. Ninguém quis parar para ouvir o que Estevão estava falando, mas ele continuou firme na sua convicção de fé. Ele não recuou. Essa é uma lição que precisamos aprender com a igreja perseguida de hoje em muitos lugares. A igreja, primeiro, não deve buscar a popularidade com o mundo. Segundo, a igreja perseguida não arreda o pé, não recua. Ela é convicta de sua fé, como Estevão foi. No tópico 1.2, Lucas nos conta que, em um momento do ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Israel, chamado de judeus helenistas, se levantou contra ele. Esses judeus faziam parte da diáspora, ou seja, eram pessoas que tinham se espalhado por outras regiões, fora do território de Israel. Eles não concordaram com o que o Estevão estava ensinando e começaram a se opor ao seu trabalho. Veja que havia uma grande oposição à pregação de Estevão. Jesus deixou isso claro, porque Jesus sofreu perseguição e ele também nos deixou claro que nós também seríamos perseguidos. E é interessante que a perseguição de Estevão se deu por conta da inveja que os religiosos sentiram ao verem suas sinagogas esvaziadas por motivo das pessoas se renderem a um evangelho de poder. Olha só, quem perseguiu Estevão e o conduziu, não é, por esse caminho foi os religiosos da época, que não aceitavam ver as sinagogas vazias, enquanto multidões iam escutar o que Estevão estava pregando, porque ele pregava com poder, ele pregava com autoridade. A igreja sempre teve de lidar e combater as falsas narrativas. Por exemplo, no tempo de Jesus, ele foi acusado de enganar o povo. Quando ele ressuscitou, criaram a narrativa de que os soldados, os discípulos, ou melhor dizendo, tinham roubado o seu corpo. Paulo foi acusado de pregar contra os decretos de César, não é? Como ele falava da ressurreição de Jesus, ele foi acusado de pregar deuses estranhos. Hoje não é diferente. A igreja luta em várias frentes com falsas narrativas que a todo custo querem minar o seu testemunho e desacreditá-la. Você pode reconhecer algumas dessas narrativas? Eu vou dar aqui uma narrativa que tem crescido muito hoje em dia contra a igreja. É que a igreja, por ensinar o patriarcado, ela acaba promovendo a doméstica. A igreja, quando ensina o patriarcado, quando ensina a submissão, ela acaba contribuindo para a doméstica. Isso é uma narrativa mentirosa e que muitas mulheres influentes têm se calado com isso. Tá? Então, é preciso tomar muito cuidado com as narrativas que são criadas, elaboradas
para desacreditar a igreja. É uma forma sutil e silenciosa de perseguir a igreja, porque você não fere pessoas, não usa violência, mas você vai alterando, através da narrativa, a mentalidade das pessoas. É por isso que muitos assuntos que eram pregados anteriormente na igreja, hoje já não são ensinados mais. Não é porque não precisa ser ensinado, é porque muitas narrativas mundanas, malignas, diabólicas, elas estão tomando espaço na mentalidade de muitos crentes. E por que estão? Porque não são combatidas. E por que não são combatidas? Porque são silenciosas, porque elas são muito bem elaboradas. Nós precisamos tomar muito cuidado. Nós vivemos hoje a era da guerra das narrativas. Quem tiver a melhor narrativa ganha. Se é verdade ou não, tanto faz. O importante é a narrativa. Precisamos ter muito cuidado com isso. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe o seu comentário, que é valioso para nós. Seu comentário é valiosíssimo. Nos ajude a chegar a 30 mil inscritos por aqui. Será que a gente já chegou? Se chegou, eu vou soltar fogos de artifício aqui dentro do meu quarto /escritório/estúdio. Não chegamos ainda, mas chegaremos. Eu conto com você. A menos que esse trabalho não faça diferença nenhuma, não, né? De repente, nosso trabalho não faz diferença nenhuma e fazer o quê, né? Mas se faz, eu acho que faz. Então, inscreva-se aí. Bom, tópico 2. Estevão e a igreja que defende sua fé. Deus na história do seu povo. Estevão é conhecido como o primeiro defensor da fé cristã e o primeiro mártir da igreja. Ele faz uma defesa apaixonada da fé, usando a própria história do povo de Israel como base. No capítulo 7 do livro de Atos, encontramos seu discurso completo, no qual, guiado pelo Espírito Santo, ele não apenas mostra como Deus sempre agiu na história do seu povo, mas também revela o propósito principal desta história: provar que Jesus é o Cristo. Durante a sua fala, Estevão menciona grandes nomes: Abraão, José, Moisés, não é? Ele vai mostrando, ele vai defendendo a sua fé, sempre apontando para Jesus Cristo. Concluindo a sua defesa de fé, Estevão disse: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Percebe que Estevão está falando, e estes homens não amolecem o coração, mas nem por isso Estevão deixa de falar. Ele continua falando. Por quê? Aí eu faço uma pergunta. Se naquela época os corações das pessoas estavam endurecidos, como assim naquela época em que a história de Jesus, a vida de Jesus, a obra de Jesus, estava muito mais perto deles do que de nós, não é? Nessa época aqui de Estevão, todo mundo na família tinha alguém que tinha presenciado o ministério de Jesus. Se não a própria pessoa, mas a pessoa tinha lá um tio, um avô, o pai, a mãe, para dizer: olha, eu vi ele fazer os milagres, eu vi ele na cruz, eu testemunhei. Se naquela época o coração das pessoas já estava endurecido, imagina hoje, nós estamos muito mais distantes. Não é? Então, uma das orações que nós mais precisamos fazer hoje é por quebrantamento de corações. Não há nada mais perigoso do que um coração endurecido, que não quer ouvir a voz de Deus, que não aceita a voz de Deus, que escolhe negar a Deus, recusar
o sacrifício de Jesus Cristo. Estevão identificou naquelas pessoas que eram tão religiosas, não é? Que eram tão preocupadas com a vida de santidade, mas que, na verdade, escondiam um coração duro, um coração que não permitia se quebrantar diante da palavra de Deus, um coração que preferia manter a pose, manter o status, do que ter um real encontro com o Senhor. Que Deus tenha misericórdia. Bom, Estevão e o martírio da igreja. Diante de um grupo enfurecido, Estevão contemplou a glória de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Uma igreja que contempla o Cristo glorificado não nega a sua fé, pois ela contempla a vitória da cruz. Assim como Estevão, o apóstolo Paulo demonstrou estar pronto não somente a sofrer pelo nome de Jesus, mas morrer por ele. Uma igreja que mantém seus olhos no Cristo glorificado não tem nada a temer. Olha, engana-se quem acha que no Brasil nós temos plena liberdade religiosa. Nós não temos. Na última semana, nos últimos anos, diversas pregações de pastores pelo Brasil estão sendo incriminadas. E veja, temos liberdade de pregação, liberdade religiosa, liberdade de culto. Diversas pregações se tornaram pauta para investigações como algo criminoso. Tá? Nesta última semana, o pastor Silas Malafaia teve o seu celular e todo o seu sermonário, inclusive escrito à mão, não é? Confiscado, vamos dizer assim. Oremos, oremos, oremos. A primeira vez que eu assisti aqueles filmes Deus Não Está Morto, se você não assistiu, vale a pena assistir, mas o primeiro que eu assisti, tem 3, o primeiro, 3 ou 4 já, mas o primeiro que eu assisti, quando eu vi aquela cena em que o sermonário de um pastor é confiscado, e aí, acho que no final do filme, os pastores recebem uma ordem: olha, a partir de tal semana, toda a pregação que você for fazer no domingo, você primeiro precisa encaminhar para um departamento que vai avaliar o que você vai falar. Dependendo do que você for falar, beleza, ok, dependendo não. Quando eu vi aquela cena, eu falei, isso está prestes a acontecer no Brasil. E nós já estamos vivendo isso. Engana-se quem acha. Não, nós estamos em um cenário duro para a igreja. Nós estamos em um cenário complicado para a igreja, tá? Então nós precisamos nos preparar, não apenas para enfrentar a perseguição, mas para permanecermos firmes diante da perseguição. A última declaração de Estevão antes de sua morte é marcante, cheia de significado. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aqui vemos um cristão que não teme a morte porque contempla a coroa da vida. Temos aqui a figura de uma igreja que literalmente se dá pelo perdido, que sacrifica por ele. Esse deve ser um modelo a seguir. Eu concluo aqui dizendo algo que eu tenho falado muito nas aulas que eu tenho ministrado e quando abordo o assunto perseguição. Hoje em dia fala-se muito em perseguição religiosa no Brasil. Só que há um viés político, então só se fala nisso em relação às outras religiões, enfim. Quando o assunto é cristãos, não se fala em perseguição religiosa. Inclusive, nunca se matou tantos cristãos quanto nos últimos anos. Nem a ONU fala nada, ninguém, nem a Unicef, ninguém fala nada, porque são cristãos. E a lição que eu tiro disso é que todos podem ficar chateados com a perseguição religiosa. O cristão verdadeiro não.
Porque para o cristão verdadeiro, ser perseguido por sua fé, não por causa de escândalos e falcatruas, ser perseguido por sua fé é um privilégio, é uma grande alegria. Veja que Estevão está sendo apedrejado e está vendo os céus abertos. Ele está glorificando a Deus. Ele está exaltando o nome do Senhor. Olha só o que diz Atos 4, versículo 3, depois de uma grande perseguição que se levantou, depois que aquele coxo foi curado. E soltos eles, foram para a companhia dos seus e contaram tudo o que os principais dos sacerdotes lhes fizeram, não é? Olha só, o 31, tendo eles orado, foi abalado o lugar em que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Então veja, havia uma grande alegria naquela igreja por serem perseguidos. Então, preparemo-nos para nos mantermos firmes na nossa fé.